Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui. O Flamengo passou o carro no Corinthians, está na sua terceira semifinal nos últimos 4 anos, semifinal da Libertadores da América. Claro, um atropelo. Quem diz o contrário não viu o que foram 180 minutos de partida, não só um tempo tal. O Flamengo foi constantemente desrespeitado pela imprensa, ainda está sendo, a gente vai falar isso. Eu anotei aqui, para vocês terem uma ideia, eu fiquei com medo de esquecer alguma coisa, anotei 10 coisas. Eu acho que não vai dar nem tempo de falar nesse vídeo de tantas coisas que o Flamengo foi desrespeitado pela imprensa na última semana, que foi desrespeitado na transmissão aberta do jogo. Quem assistiu o jogo no SBT sabe do que eu estou falando, ou se não assistiu com tanta atenção, não prestou atenção sobre essas questões do desrespeito que se estava tendo aí com o Clube da Gávea. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo de agora, mas antes deixa eu te fazer um pedido, já deixa seu like, se inscreve no canal. Você está aqui, muita gente comentou bem, me parabenizou aí no vídeo passado, agradeço. Então continua sempre mantendo, deixando seu like, comentando o que você acha. Qual você acha que é um adversário mais tranquilo para o Flamengo passar para a final da Libertadores da América? Lembrando que a gente está classificado para sempre, vai pegar algum dos argentinos, ou o Talleres ou o Vélez Sarsfield. Qual o time você acha que é melhor para o Flamengo enfrentar e garantir a sua vaga em Guayaquil, na final da Libertadores? Bom, vamos lá. Quem estava ansioso aí para essa partida, estava esperando com que acontecesse esse jogo, o Flamengo carimbasse a sua vaga para a semifinal, acompanhou os noticiários, acompanhou o jeito que a imprensa estava tratando, e eu quero que vocês lembrem algumas das narrativas criadas a partir do nada. Gente, a partir do nada, o Corinthians está muito mal. A posição do Corinthians no Campeonato Brasileiro não reflete o que é a realidade do futebol do Corinthians. O Corinthians, durante a Libertadores da América, fez apenas 5 gols em 10 partidas. 0,5 de média de gols feitos. Então, quer dizer, qual era a probabilidade do Flamengo pegar do Corinthians pegar o Flamengo no Maracanã e fazer 3-0, fazer 4-0? E a gente viu muita gente da imprensa falando isso o tempo inteiro. Em parte eu entendo que é uma ideia também de promover o jogo, de fazer com que o jogo ganhe uma importância, mas muitos dos comentários eram baseados em nada, em uma irrealidade e desrespeitosos com o Flamengo. Quer ver um exemplo? Bom, primeiro, quando você está falando de duas grandes torcidas, o Flamengo muito maior do que a do Corinthians, mas ok, você está fazendo uma cobertura, um comentário jornalístico, você vai olhar para o outro time, você vai ter respeito com o outro time também. A gente sabe, quem está aqui no canal sabe que eu nunca fico depreciando os jogadores do outro time. Quando a gente está falando de Corinthians, quando a gente está falando de Vasco, quando a gente está falando de Palmeiras, eu não fico falando, fulano não joga nada. Claro que não, se você tem um adversário, você precisa respeitar o adversário, você precisa entender que ali tem um time que em determinadas situações pode complicar a sua vida, ainda que seja um time inferior tecnicamente ao seu. Bom, e aí durante a preparação para esse jogo, a gente vê nos comentários os seguintes argumentos. Olha a primeira aí, vê se vocês viram isso aí em algum comentário. Falou-se muito em virada histórica, que esse seria o maracanazo do Corinthians. Isso mesmo, comparando ao que o Uruguai fez ao Brasil. Bom, primeiro, vamos fazer um parênteses sobre isso aí. O que o Uruguai fez com o Brasil não tem nada a ver com o que o Corinthians precisava fazer. O Uruguai era uma força do futebol mundial, estava disputando uma final, não tinha vantagem, não estava 2-0 para o Brasil, enfim. Então era um jogo só, então ainda que tivesse 2-0, as coisas poderiam se reverter, então nada a ver com o maracanazo. Outra coisa que foi falada aí na imprensa aí nos últimos tempos, que o Willian ia fazer o seu jogo de virada no Corinthians e que a partida que ele ia fazer ia mudar completamente a história dele no clube e que a partir de então ele seria uma grande estrela do clube e ia virar essa imagem ruim que ele está deixando desde a sua volta. O Willian está praticamente acertado com o clube inglês, ele não vai jogar mais pelo Corinthians e isso não ia mudar, provavelmente não vai jogar mais pelo Corinthians e isso não ia mudar a partir de uma boa atuação hoje. O Willian não está satisfeito com o Corinthians, a família está insatisfeita com o jeito que foi tratado, foi ameaçado, enfim. Essa é uma narrativa que foi vendida em vários programas esportivos aí da mídia. Outra, o Renato Augusto tinha voltado muito bem no Brasileiro da sua lesão e que ia dominar esse meio campo aí, o meio campo desse confronto. Se o Renato Augusto estivesse jogando no ápice, na melhor forma da sua carreira,
ele ainda teria que enfrentar Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Quer dizer, os caras parecem esquecer que do outro lado também tem um time e que esse time pode ter jogadores com grandes atuações também, e que ainda que fosse o melhor Renato Augusto da sua carreira, aquele que foi a Copa do Mundo, ele não conseguiria jogar sozinho. A gente viu que quando ele entrou em campo, o Corinthians ficou completamente desguarnecido do ponto de vista defensivo, e aí em 7 minutos do segundo tempo, o Flamengo já tinha feito o gol que decretou aí, mais que decretou, a vitória rubro-negra. Então essa aí foi uma outra narrativa, que o Renato Augusto ia dominar completamente o jogo. A quarta que eu anotei aqui, olha só que coisa maluca. Durante essa semana a CBF anunciou que tem uma lista com 18 nomes, inclusive 2 do Flamengo, mas esse é papo para outro momento, que monitora que são possíveis jogadores melhores do mundo, sub-23, e que poderão vir a ser melhor do mundo. E aí um dos jogadores é o Yuri Alberto. Realmente, a CBF acompanhando 18 jogadores que ela acha que pode ser melhor do mundo em algum momento. E tava lá o Yuri Alberto, a imprensa se deliciou com isso e começou a falar que um jogador que pode vir a se tornar melhor do mundo pode decidir partida. O Yuri Alberto não teve. As 2 chances que ele teve no jogo, ele não conseguiu finalizar. É um jogador que... Ele até apareceu como um bom jogador, mas ele precisa de muita maturidade. Ontem, na única chance que ele teve, o Davi Luiz o dominou completamente. Ele não teve nem capacidade de tentar o chute. Então, essa foi uma outra também, que o Yuri Alberto ia decidir completamente a partida, enfrentando uma zaga com o Davi Luiz muito bem. E ele que cai mais pelo lado do Davi Luiz, que estava direto nesse confronto, foi praticamente anulado. Não ofereceu nenhum risco. Bom, agora, isso tudo aconteceu durante a preparação para o jogo. Olha aí, para mim, o pior momento, a transmissão do SBT. Se você não assistiu no SBT, eu vou contar um pouquinho do que aconteceu na transmissão. Primeiro, que é inacreditável que uma emissora que comprou os direitos da Libertadores trate um produto como se fosse para clubes de São Paulo. Bom, o SBT está tratando essa Libertadores como se estivesse transmitindo exclusivamente para as torcidas paulistas, e eu nem sei o que vai fazer, por exemplo, se o Atlético Mineiro eliminar o Palmeiras, porque aí o SBT vai ter que transmitir partidas para torcidas com linguagem, para torcidas que não tem nada a ver com as linguagens do métier paulista lá do futebol. E a gente viu mais um exemplo disso ontem. A narração com o Theo José parecia que era uma transmissão da Timão TV, que era uma transmissão da Corinthians, da TV, do YouTube do Corinthians, de tanto que o Theo José tentava criar motivação para os torcedores corintianos continuarem torcendo pela partida. Teve um momento em que os comentários estavam o tempo inteiro dizendo assim, como o Corinthians pode fazer para dominar aí esse Flamengo, para reverter esse placar. Ok, tudo bem, essa era uma parte da narrativa do jogo realmente, um time teria que fazer essa virada, mas tinha um outro time do outro lado e também era possível então que se comentasse, tá aí o que o Flamengo precisa fazer, como o Flamengo precisa jogar, como o Flamengo está jogando, e isso nunca era abordado. Parecia assim, Brasil, parecia jogo de Copa do Mundo, narração do Galvão Bueno com Brasil e França, e aí todas as atenções voltadas para o que o Brasil deve fazer para ganhar da França, tudo o que o Brasil, como o Brasil pode anular, enfim, todas aquelas coisas, e até a torcida mesmo na hora da narração. O Theo José fez isso e fica assim bem esquisito. Não estou falando que o Theo José torce para o Corinthians, mas ele está voltando a sua apresentação para esse público, o público que é o habitual do SBT, que é o público de São Paulo. Acontece que agora eles estão com um produto nacional. Então o cidadão do Rio de Janeiro, do interior do Rio, que estava assistindo o jogo do SBT, o cidadão do Amazonas, o cidadão do Pará, o que torce para o Flamengo ou que torce para o Corinthians, também era audiência nesse público, e ele não foi tratado com respeito, principalmente os rubro-negros, claro, já que não teve pelo menos uma observação equilibrada do jogo. Outra coisa, foi ventilado o tempo inteiro durante o jogo que o Corinthians dominou o primeiro tempo. Isso não passou nem perto de acontecer. O Corinthians teve uma chance realmente numa falha do Thiago Maia com o Adson,
E depois disso, nada mais, o Corinthians não criou grandes oportunidades, teve um chute de fora da área. Bom, mas aí nós também tivemos, o Flamengo também teve uma bicicleta com o Pedro, também teve uma finalização importante. O Flamengo teve chance, teve finalização de cabeça com o Everton Ribeiro, criou mais triangulações, dominou ali o que era o centro. Agora, é claro, o primeiro tempo ele ficou perigoso para o Flamengo no seguinte sentido. É um jogo de mata-mata, apesar do seu domínio, se você tomar um gol ali, o Corinthians ia vir para cima, poderia correr risco de alguma bola vadia, alguma coisa acontecer, mas isso não passou perto de ter esse drama todo. E o Flamengo rapidamente dominou as ações, controlou o meio-campo. É claro, não foi aquela volúpia de jogos que precisava criar um placar, mas esse era o segundo tempo, o primeiro tempo já tinha ficado 2-0, então também não era necessário isso. E aí, quando o Corinthians muda e tenta ficar mais ofensivo, coloca o Renato Augusto no segundo tempo, aí ele começa a ter um pouquinho mais de ação no ataque, porque o Renato Augusto é um jogador mais ofensivo, e em 7 minutos o Flamengo vai lá e faz o gol. Era claro, o Corinthians travado, fechando o máximo os espaços do meio campo, o Flamengo trabalhou a bola e deixou o jogo rolar. Agora, vem pra cima, você vai ver pra cima, o Flamengo foi lá, fez 1-0 e acabou com qualquer chance. Quando o Flamengo fez 1-0, no lugar, o que se espera de uma narração, de um comentário razoável? Se espera que você enalteça o time que está 3-0 no agregado, que explique por que esse time está tão forte, como esse time está jogando. O que a transmissão fez? Falou que o Corinthians ainda tinha chance, que o Corinthians era o time da virada, uma clara narração para o torcedor do Corinthians para não desmotivar um 3-0 que já estava consolidado ali. Naquela altura, o Flamengo já estava classificado, só estava esperando o tempo acabar. Então o Corinthians não ia fazer 4 gols. O Corinthians fez 5 gols na Libertadores inteira. Como ia fazer 4 gols em 30 minutos? Não tinha poder ofensivo. O Flamengo estava bem na partida. Enfim, então mais alguns comentários vergonhosos sobre isso também, que desrespeitava o torcedor rubro-negro que estava olhando e assistindo o jogo. Aliás, desrespeitava até os corintianos que têm um mínimo de discernimento do que é uma partida de futebol. E aí, em determinado momento, o Emerson Sheik começa a falar dos investimentos que o Corinthians vai precisar fazer para ganhar a Libertadores no ano que vem, para ganhar o Mundial de Clubes, o que chega a ser uma piada. O Corinthians está encalacrado em dívida, mais de 2 bilhões de dívida, mais de 1 bilhão direto do clube, mais de 1 bilhão de estádio. Quer dizer, o Corinthians não tem nenhuma condição de ter o time que tem hoje, com os vários maus investimentos que fez, e ainda se fala em mais uma amostra de como essa transmissão desrespeitou todo mundo que tem um pouquinho de consciência do que é futebol, do que está acontecendo. Então, o Flamengo foi desrespeitado aí muitas vezes pela transmissão. A gente espera que o SBT repense isso aí. Eu sei que muita gente vai falar, mas Vinícius, é só assistir na Comembol TV, bem melhor e tal. Mas a grande massa do Brasil, a grande massa de torcedores do Flamengo, tem que utilizar a TV aberta. E a TV aberta que está transmitindo é o SBT. Então, acho muito justamente necessário reclamar e mostrar como essa transmissão está sendo ruim, até para que o SBT entenda e comece a respeitar o clube de maior torcida do Brasil. Eles compraram um produto nacional, não compraram o Campeonato Paulista para transmitir lá só exclusivamente em São Paulo. Então essa é uma reclamação que tem que ser feita. Deixa aí, o que você acha? Você acha como você acha que foi a narração? Teve alguma dessas coisas aqui que eu esqueci, que você achou pior, ou que eu esqueci, que vocês perceberam também que o Flamengo foi desrespeitado e que eu esqueci? Deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal, vai. Você é rubro-negro mesmo, gosta de conversar sobre o Flamengo, sobre coisas sérias, sem muita maluquice, sem doideira, claro, de maneira informal, como a gente está fazendo aqui. Já se inscreve no canal, você me dá uma força muito grande quando faz isso. Flamengo classificado, estamos mais forte que nunca, um passo de cada vez, pra cima, pra cima. Saudações rubro-negras, valeu!